Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, passei uma semana sem gravar, mas estou aqui para a gente falar de um assunto um pouco delicado. Mas talvez não seja muito delicado, não. Na verdade, é a forma como entendemos esse assunto. Então, a frase dizia assim: não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Você acredita nisso? Porque eu acredito. A questão toda não é o ajudar, mas entender o que seria essa ajuda ou o que é ajuda. Quando você pensa em ajuda, no que você imagina? Você pensa que eu sou robô pra comer pilha? Só pode ser. Bom, algumas pessoas podem entender a ajuda como um apoio, como um auxílio, como o recebimento de algo ou a prestação de algo, né? Vamos se dizer assim. Mas assim, no meu entendimento, e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, é que a ajuda, necessariamente, ela tem que ser consciente. Ajuda, para ser ajuda, ela tem que ser pedida. E muitas vezes a gente vê algumas distorções dessas reproduções, porque na verdade as pessoas assumem o protagonismo de outras pessoas e já vai executando mesmo a sua boa ação sem saber se aquela pessoa está necessariamente precisando daquilo. E aí isso pode trazer algumas consequências. Vamos listar? Você pode me fazer essas perguntas ridículas. Melhor não, né? Porque são muitas. Uma delas é a frustração, talvez de um retorno, talvez de um agradecimento, talvez da eliminação dessa ajuda, ou então o não saciamento daquela necessidade. Então, para não existir essas distorções, é necessário que quem necessita da ajuda peça e saiba o que está precisando para pedir de forma correta. Até mesmo para a frustração não vir do outro lado. Eu pedi uma coisa e não sei bem aquilo que estava esperando. Porque às vezes as pessoas nem sabem do que elas mesmas precisam. E outra coisa, necessariamente a ajuda ela não precisa ser material. A ajuda ela pode ser de diversas maneiras. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim, mas esse... Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas são solidárias uma com as outras. E aí você pode gerar um questionamento e uma dúvida entre ajuda e solidariedade, se não é a mesma coisa. Não, são coisas totalmente diferentes, gente. Acredite, são coisas distintas. A ajuda, ela precisa ser racional. Já a solidariedade, não, ela pode ser emocional, pode ser sentimental. Você pode ter o ato de fazer pelo outro sem necessariamente ele pedir, ou necessariamente sem você saber do que ele está precisando. Então, o ato de você ser solidário a alguém não significa que você está ajudando aquela pessoa, tá certo? Que isso seja bem claro e bem distinguido no seu entendimento aí. O fato de você ajudar alguém não significa necessariamente que você está sendo solidário, mas o fato também de você ser solidário não significa que você está... Claro que você pode fazer pelo outro, sem necessariamente o outro ele requerer isso. Você está vendo, tendo um entendimento superficial daquilo e acha que o outro precisa ou necessita daquilo. Porque a gente tem que entender uma coisa. A percepção não é o achismo. Eu acho que fulano está precisando de uma cesta básica. Por mais que fulano passe por algumas privações materiais. Mas eu acho que fulano está precisando de uma ajuda sentimental. Por mais que fulano tenha um desentendimento ou alguns conflitos relacionais. Por que eu digo isso? Porque aquilo que para mim é necessário, para o outro não é. Aquilo que para o outro é importante, para mim talvez não seja. Então, as percepções é muito também do ângulo ao qual vemos a situação. Lembrando que nos vídeos anteriores eu já falei aqui, que é do ser humano falar só o que lhe é conveniente.
E a percepção, ela não vem justamente de um entendimento unilateral, né? Eu não só vejo um lado, eu tenho que conhecer todos os contextos, todas as falas, para daí eu ter uma percepção do que realmente acontece. Então, você pode ser solidário a partir do seu achismo, mas você pode ajudar, fazer pelo outro conforme ele diz. Ele pode dizer assim: poxa, fulano, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar o meu relacionamento. Então ele está expressando a necessidade que ele tem. E qual é a ajuda que você vai oferecer? Conforme a necessidade dele. Já no ato solidário, não. No ato solidário, a sua interferência entra sem o outro sinalizar aquilo que ele precisa. Vocês estão conseguindo compreender? Então, assim, devemos ter esse cuidado. Todos podemos ajudar alguém a partir do momento em que o outro solicite essa ajuda, né? Para justamente não haver intromissões ou interferências desnecessárias, que gerem constrangimento, que gerem muitas vezes o rompimento de vínculos. Porque você, eu acho, esse achismo, é muito achismo para pouco perdido, sabe? Aí entra um conselho não pedido, né? Entra muitas vezes um colaborar, onde na verdade estimula mais a dependência do outro, porque o outro, ele tá tão habituado a outras pessoas assumirem o seu papel de protagonista em assumir sua própria vida, que ele fica acomodado. E aí vem as frustrações que eu narrei logo de início, de que a gente, poxa, fulano toda vez me pede a mesma coisa. Fulano, eu tenho que ajudar fulano, porque senão fulano não vai conseguir ter nada na vida. Sabe esses entendimentos distorcidos do que é ajuda? Então, o ato de eu fazer pelo outro não anula o fato também de você ser uma pessoa solidária. Agora sim também, né? Para quem pede essa ajuda, ele tem que ter um entendimento que a ajuda parte do outro dentro das suas possibilidades. E quando eu entendo isso, quando eu recebo um não gera murmuração, não gera frustração, não gera a obrigatoriedade do outro ter que atender às minhas necessidades. Entende? Então, assim, se eu buscar uma ajuda, seja ela emocional ou material, e aquela pessoa não puder estar colaborando, auxiliando, me apoiando, eu tenho que compreender que naquele momento a pessoa não pode me ajudar. Mas existem pessoas que são solidárias, que às vezes nem precisa você sinalizar, ela está ali pronta para suprir essa necessidade, né? Então, que a gente tenha nessa semana uma reflexão muito sobre esse entendimento. Todos nós podemos ajudar alguém, não podemos ajudar a todos. Então, que a gente possa praticar o bem sem olhar a quem e que a gente possa prestar a nossa ajuda conforme as nossas riquezas e valores, sejam elas materiais e sejam elas emocionais também, tá certo? Beijo, gente! E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Tchau!